Nós vamos dar início à aula por causa do tempo. Os irmãos podem continuar fazendo o que precisam fazer, só para precisar baixar um pouquinho o tom, né? Mas a gente vai começar, porque senão não dá tempo do professor entregar todo o conteúdo. Tá bom? À medida que vão resolvendo, vem para cá. Pastor Elivel, estou no prazer de receber o irmão aqui. Vem para cá, querido. Vamos orar e a palavra está com a mão para começar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos pelo dia de hoje, te agradecemos pela tua misericórdia e graça, pelo favor, te agradecemos porque todos puderam ter um dia de vitória e por isso estamos aqui. Peço ao Senhor que continue trazendo os teus servos. Obrigado por aqueles que já chegaram. E usa, Deus, a boca do teu servo nesta noite e que ele seja instrumento do Senhor para todos nós. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Graças e paz. Boa noite. Espero que estejam bem. Estamos dando início, então, oficialmente ao curso de capacitação e formação de líderes, ofertado pelo PAN, também pela Global Discípulos e também pela Escritos. Quero parabenizar o pastor Renato pela iniciativa, pelo projeto. E como eu faço parte da área da educação, eu vejo o quão importante é projetos como esse, que trabalham a formação e capacitação da liderança da Igreja do Senhor Jesus, né? Quero já pedir para o irmão, acho que está no jeito já na slide. Nessa primeira aula nós vamos falar a respeito de liderança em relação às Escrituras. Então quem trouxe Bíblia aí, já fica claro no jeito. Nós vamos trabalhar com o material e ele tem muita indicação bíblica e nós iremos com certeza fazer uso dela. Amém? Nós vamos ter aqui um trabalho, acredito que todos os professores farão isso, de trabalhar no formato de sala de aula invertida. O que é isso? Você não vai ler o conteúdo da apostila aqui, no momento da aula, mas você vai fazer isso na sua casa. Então você vai ler o conteúdo, vai ler o material, vai procurar os textos bíblicos durante a semana, para quando chegar na sala de aula, você já está inteirado e a par de todo o assunto. Então esse momento que nós temos, que é 1h30 mais ou menos de aula, ele vai ser usado de uma forma bem objetiva, no sentido de trabalhar aquilo que a apostila propõe e também tirar dúvidas. Ok? Vocês podem comentar, é uma sala de aula, tá bom? Às vezes vão falar, acho que parece meio culto, né, na igreja, então eu posso falar? Pode, né? Pode. Tá bom. Até o final vai dar tudo certo, né, irmão? Então tá bom. Bom. Mas fala para o professor, a página aqui da... Página 28 da apostila. Página 28 da apostila. Vamos lá então? Bom, nós vamos falar hoje sobre liderança e as Escrituras. Para quem não me conhece, eu sou o Elivel, eu sou pastor por vocação e sou professor por profissão. Pode passar. Aqui é a minha apresentação para os irmãos. Sou pastor da Igreja Avamento Bíblico aqui em Mirassol. Sou professor de Teologia Bíblica e Exegética do SEAB, Seminário Evangélico Avamento Bíblico, e da FATEB, Faculdade de Teologia da Bahia. Sou professor bíblico do Colégio Arca Mackenzie, aqui de Mirassol, educador cristão, e tenho um projeto chamado Missão Peregrino, que trabalha com a plantação e revitalização de igrejas, e também nós implantamos nas igrejas a cultura de evangelismo e discipulado. Minha formação é bacharel em Teologia pela Unimar, Universidade de Marília. Estou fazendo licenciatura em Filosofia pela Unifadep, estou no segundo ano, cursando o segundo ano. Pós-graduado em Línguas Bíblicas Originais, hebraico, aramaico e grego. E também tenho formação em Psicoterapia e Psicanálise.
Bom, qual é o objetivo dessa aula de hoje? Nós temos aqui 3 pontos principais que nós vamos trabalhar durante essa 1h30 que nós temos aqui, tá? Primeiro, nós vamos conhecer a palavra de Deus como fundamento para a vida e o ministério. Segundo, conhecer a importância de obedecer às Escrituras na vida diária e no nosso ministério. E terceiro ponto que nós vamos trabalhar é conhecer a transformação que as Escrituras trazem para aqueles que exercem qualquer tipo de liderança na sua igreja local. Eu quero conhecer vocês agora. Quem atualmente exerce um ministério dentro da igreja? Levanta a mão. Às vezes nós temos aspirantes a líderes, né? Não é líder ainda, mas tem vontade. Quem exerce liderança da igreja? Levanta a mão. Muito bem. Então você tem um grupo na sua igreja que é subordinado a você, é isso? Você lidera um ministério da sua igreja, uma equipe da sua igreja. Quem aqui é pastor da igreja? Lidera um rebanho que Deus confiou. Quem é pastor? Pastor? Pastora? Pastor? Amém. Então nós vamos entender hoje por que as Escrituras devem ser a base de todo ministério. Ok? A Bíblia, ela é a palavra de Deus que nos ensina os princípios de vida e liderança. Somos chamados a ensinar aqueles que lideramos a obedecer a palavra de Deus, modelando o caminho no estudo e na obediência às Escrituras. Professor, por que é tão importante que eu entenda a Bíblia, que eu saiba a respeito das Escrituras? Primeiro ponto, porque você precisa liderar a igreja ou o ministério que Deus te confiou segundo a palavra de Deus. Então não posso, por exemplo, falar ou orientar ou aconselhar uma pessoa baseado na minha experiência de vida. Eu preciso sempre recorrer à palavra de Deus, sempre buscar a Bíblia. Não é aquele negócio que fala assim: olha, eu acho, irmão, que você deveria fazer isso. Olha, irmão, você faz isso porque eu estou sentindo aqui que é para você fazer isso. Na verdade, nós entendemos que uma liderança saudável fala: olha, irmão, você deve fazer assim porque a Bíblia fala isso. A conduta do irmão precisa ser essa porque a Bíblia fala sobre isso. Aonde está, irmão? Aonde está, pastor? Aonde está, líder? Olha, está escrito lá, no capítulo tal, no livro tal, no versículo tal. Então é importante que nós tenhamos a palavra de Deus como a base do nosso ministério. Quero ler com vocês aqui 2 textos, Êxodo 7:10 e Neemias 8, de 1 a 8. Tem algum microfone auxiliar aqui, irmãos? Os irmãos lerem? Todos vão ler a Bíblia, tá? Então, pastor Renato, pode passar aqui para a gente, por favor? Vai começar nesse bloco, todos vão ler, depois passa para cá, depois passa para cá. Passa pertinho. Então a irmã de branco aqui, como que é o seu nome, irmã? Miriam. Então a irmã vai ler Êxodo 7:10 e o irmão do lado, não? Então a irmã de azul, como é o seu nome, irmã? Sandra vai ler Neemias 8, de 1 a 8. Pode ler. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor, e para ensinar a Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Muito bem, muito obrigado. Neemias 8, de 1 a 8 agora. Neemias 8, de 1 a 8. E chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender,
dele e os ouvidos de todos os que estavam atentos à lei, ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele. À sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar, e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Olha só então que interessante, dois textos que nós acabamos de ler. O primeiro a respeito de Esdras, que era o sacerdote pós-exílio da Babilônia, e Neemias, que era o embaixador, aquele que foi levantado por Deus para reconstruir a cidade de Jerusalém. Assim que terminaram a construção, assim que edificaram, eles começaram a voltar, a retornar do cativeiro da Babilônia. Então, cumprindo-se a profecia de Ageu, dizendo: olha, a glória da segunda casa será maior que a primeira, eles então, retornando do cativeiro da Babilônia, eles chegaram em Jerusalém, e eles então começaram a organizar o culto. Eles voltaram a adorar a Deus, a prestar culto a Deus. E a primeira coisa que eles se preocuparam não foi em fazer evangelismo, não foi em fazer uma conferência de milagres, uma conferência de cruzada evangelística, nada disso. A primeira coisa que eles fizeram foi pegar o livro da lei de Deus, e Esdras, o sacerdote, em cima de um púlpito de madeira, começou a declarar para o povo aquilo que estava escrito na lei de Deus. Então imagina você só a cena, um período de pós-exílio, tudo destruído, o pessoal reconstruindo as suas vidas, voltando do cativeiro, saindo de uma terra que não era deles, voltando para um lugar onde Deus ia colocar eles novamente, tendo que recomeçar as suas vidas, criar os seus filhos. A primeira coisa que eles se preocuparam foi em se atentar à palavra de Deus. E não somente leram, vocês perceberam aqui no versículo 8, que diz: leram o livro na lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Então não foi algo, não foi uma palavra escondida, foi uma palavra revelada, para que todos entendessem. Por que todos deveriam entender? Porque naquela época existiam duas línguas, o hebraico e o aramaico. O aramaico ganhou muita força dentro do povo judeu depois do exílio da Babilônia. Então, tanto que vocês vão ver mais para frente no livro de Esdras, que enquanto alguém lia em hebraico, tinha alguém lá embaixo traduzindo em aramaico, porque tinha crianças ou adolescentes, foram 70 anos de cativeiro, que nasceram no cativeiro e falavam aramaico, não entendiam o hebraico. Embora seja uma palavra, seja uma língua parecida, por exemplo, o português com o espanhol, mas tinha algumas palavras que eles não entendiam. Então, quando o sacerdote falava o que estava escrito em hebraico na lei, na Torá, tinha gente lá embaixo traduzindo em aramaico, para que eles entendessem o livro da lei. Então, o primeiro ponto, e o ponto principal de ter a palavra de Deus como
a base do nosso ministério é que ela é entendida. Nós devemos entender, compreender a Bíblia, trazer clareza para aquilo que está escrito. E o líder, ele precisa primeiro analisar a Escritura e entender a Escritura. Ok? Pode passar, pastor. Vou começar fazendo 3 perguntas para vocês. Eu gostaria que vocês me respondessem. Tá? Pode ficar à vontade. Não tem resposta certa ou errada. Fiquem tranquilos. Não vai valer nota, não vai valer ponto. Fica tranquilo, tá? Responde de acordo com aquilo que vocês sentirem no coração. Essa pergunta é para nós. Temos aqui uma temperatura na nossa sala de aula. Primeiro, por que é tão importante que um líder cristão tenha domínio do conhecimento bíblico? Na sua opinião, por que é importante que um líder conheça a Bíblia? Levanta a mão para responder. Pode levantar a mão para responder. Calma, gente, um de cada vez. Pode falar, Júlio. É importante porque quando você vai instruir uma pessoa, que nem eu trabalho com evangelismo, né? Ótimo. Quando você vai instruir uma pessoa, você tem que estar preparado, porque você não sabe o que está na cabeça dela, o que ela vai te perguntar. Então você tem que ter conhecimento da palavra, para poder ensinar da maneira correta. Obrigado. Exatamente. E geralmente vem dúvidas no evangelismo, né? Mais alguém gostaria de responder a pergunta? Por que é importante que um líder conheça a Bíblia? Quem gosta de ter um líder que conhece a Bíblia? Quando você tem uma dúvida, a pessoa, né? Você tem uma dúvida pessoal que você leu na Bíblia e entendeu, a quem você vai recorrer? Seu pastor. Pode falar, irmão. Eu entendo que é necessário passar confiança para aquelas pessoas que você está dando, por exemplo, a sala de aula, para quem dá aula na escola dominical, a pessoa tem que ter um certo domínio daquele assunto, passando confiança para o pessoal entendendo que realmente ele domina, entende daquilo que ele está falando, porque para você falar algo você precisa conhecer, você não pode falar algo daquilo que você não conhece. Eu penso assim. Mais alguém que é professor? Da aula? Mais alguém? Você é professor? Pedagógico? Isso é infantil? Secularmente eu falo. É por profissão, professor por profissão. Tem alguém aqui? Irmãos, é incrível, é incrível. Os alunos sabem, pegando um gancho do que o irmão falou, os alunos sabem quem estudou a matéria e quem não estudou. Eu dou aula no Educação Infantil, Fundamental 1 e 2. Eu pego crianças dos 6 anos de idade até 12, 13 anos. Essa é a minha faixa etária que eu leciono, que eu dou aula. E eles sabem qual é o professor que entrou na sala de aula despreparado. Eles sentem isso, igual o irmão falou, pela segurança. Pode falar, irmão. É que o conhecimento é que vai fazer com que as pessoas andem nos caminhos corretos. Por exemplo, a pessoa tirar uma carteira de habilitação. Ótimo. Né? Se ela comprar um carro e ela não tirar a carteira de habilitação e não conhecer os sinais, ela vai entrar na contramão, ela vai bater o carro, ela vai levar multa. Então, você tendo o conhecimento e transmitir o conhecimento, você está fazendo a pessoa andar pelos caminhos corretos e também afastar dos caminhos que não são corretos. Ótimo. Perfeito. Segunda pergunta. Na sua opinião, os líderes atuais têm uma boa e sólida instrução bíblica? Na sua opinião? Não falo de uma pessoa específica, o meu pastor ou o meu líder. Eu falo no conhecimento geral. Os cristãos. De repente, uma pessoa que você conhece, lá na empresa que você trabalha, que também é cristão. Você vê que ele tem a mesma base, o mesmo conhecimento, de repente que você tem, ou o seu pastor tem, ou o seu líder tem. Você vê que isso é um senso comum no meio cristão? O conhecimento profundo da Escritura? Não? Não? Ok. Bem pouco se conhece, né? Tem curiosidade, né? Tem curiosidade, mas bem pouco se conhece. O tratado da Escritura do Senhor vem com uma curiosidade primeiro,
né? Você fica curioso. Eu, quando menino, era curioso ao saber das coisas de Deus. Então, a curiosidade e o fascínio pela palavra do Senhor faz com que aprendamos também, né? Temos dentro de nós o deleito de estar na presença do Senhor, né? E estávamos falando sobre o líder. Um líder, o primeiro aspecto de um líder, sim, é o conhecimento, né? Temos que ter sim o conhecimento, mas temos mais algumas coisas a acrescentar fora do conhecimento. Uma postura de um líder, uma postura de amor, de afeto, de compreensão, uma postura assim relevada aos olhos dos outros também, principalmente dos ímpios. Ser diferente em Deus. Perfeito. Terceira pergunta: quanto tempo você se dedica por dia ou por semana à leitura e meditação da Bíblia? Depois eu vou explicar para vocês como deve se fazer essa meditação e leitura bíblica. Na sua opinião, ou pesquisando aqui rápido, não precisa responder, é uma pergunta pessoal, retórica. Quanto tempo você se dedica por semana ou por dia a examinar, a procurar, a buscar na Bíblia, na Escritura? Então, o que eu quero fazer na sala de aula hoje, com essas 3 perguntas? Fazer com que a gente reflita o meio que nós estamos. E não só o meio que nós estamos, mas nós também, porque nós fazemos parte desse meio. Ok? Então, de repente, o meu amigo com quem eu trabalho não tem o mesmo conhecimento que eu tenho. De repente, é o que o irmão falou. Mas fazendo isso com amor, entendendo que nem todas as pessoas estão no mesmo nível de conhecimento ou de maturidade. Mas é importantíssimo que todos nós tenhamos, pelo menos, a curiosidade de perguntar e procurar e examinar as Escrituras. A revista diz: o líder deve dedicar-se diligentemente ao estudo e ao ensino da palavra de Deus. Precisamos manter o padrão da palavra de Deus, praticando enquanto lideramos. 2 textos, Mateus 7, 24 e 29 e Romanos 2, 21. Irmãos, tem alguns textos que estão no slide que não estão na apostila. Esse slide depois eu vou compartilhar com vocês no grupo de alunos. Ok? Então vamos lá, abra comigo aí Mateus 7, 24 e 29. E quem for ler já levanta a mão, que o irmão vai levar o microfone para você. Mateus 7, 24 a 29. Pode ler. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Muito bem. Esse texto muitos já pegaram, muitos já ouviram, muitos já leram, mas não prestaram atenção nessa pequena palavra. Este homem que construiu a casa na rocha é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Guardem isso. Segundo texto, Romanos 2, 21. Tu, pois, que ensina aos outros, não ensina a ti mesmo, prega que não se deve furtar e furtas. Muito bem. Romanos 2, 21. É importante que os líderes conheçam a palavra de Deus? Sim.
é fundamental. Mas é também fundamental que os líderes pratiquem a palavra que eles examinaram. Foi o texto que o irmão leu. Tu, pois, que ensinas a outro, não ensinas a ti mesmo? Tu que ensinas que não se deve furtar, furtas? Então, como que eu vou pedir para alguém fazer algo que está na Bíblia se eu não faço? E como que nós chegamos a essa maturidade? Quando nós praticamos. E praticamos, lemos e praticamos, lemos e praticamos, lemos e praticamos. Eu estou há 17 anos na igreja. Estou com 34, entrei com 17 anos. Na verdade, eu fui com 14 anos, mas eu me batizei com 17. De lá para cá, eu sempre fui envolvido com escola bíblica, com liderança. Então, são 17 anos cuidando de pessoas, ministrando, pregando. 17 anos. Tem coisas que eu só fui aprender quando eu comecei a praticar. Sabe quando você percebe que a palavra está longe, ou é algo assim muito abstrato, ou está no campo das ideias? A palavra de Deus parece que é algo que você entende, você lê na Bíblia, mas parece que é algo que está pairando sobre você. Chega um certo ponto de tanto você ler, examinar, estudar e praticar, aquilo entra no seu coração e se torna uma verdade. Tem coisas que eu comecei a aprender agora. 17 anos envolvido com escola bíblica, com seminário, com escola de teologia. Minha primeira escola de teologia eu fiz com 20 anos, 14 anos atrás, curso básico de teologia. E tem coisas que me foi ficar claro agora. E eu entendo que tem muita coisa que eu ainda preciso aprender. Tem coisa que eu ainda preciso ver, acompanhar. Professor, você está dizendo que todo mundo aqui precisa fazer um curso de teologia, um bacharel em teologia? Não. Não é essa a proposta da apostila. A proposta é te instigar a procurar e aprofundar, não ser um cristão raso, mas ser um cristão profundo nas Sagradas Escrituras. A ponto de que alguém que fale algo diferente, você percebe. Você fala, opa, irmão, não é assim que está escrito na Bíblia. Eu ouvi esses dias uma moça falando, olha como que é importante. Eu estava vendo no Instagram, e uma moça falou um versículo, porque está escrito no versículo, assim, assim, assim. Eu falei, opa, peraí, não está assim não. Deixa eu procurar. Fui lá, procurei o texto e realmente não tinha nada a ver com o que ela falou. Ela usou uma palavra ali que nenhuma tradução você vai encontrar. Nenhuma. Eu tenho uma Bíblia aqui que chama Bíblia Interlinear, que ela tem a Bíblia no original. Eu fui no grego. E aquela palavra não tem raiz nenhuma com aquilo que ela falou. Como que eu percebi isso? De tanto estudar, de tanto buscar, de tanto procurar. Chega uma hora que ninguém vai tirar do seu coração isso. Ok? Amém? Um dos maiores desafios da atualidade para o educador cristão é, sem dúvidas, pregar o Evangelho para os crentes e para os desviados, pois criaram uma crença a partir daquilo que ouviram de terceiros e não tiveram a disposição de analisar e examinar o que a Bíblia diz a respeito, tendo discernimento para separar o que o homem falou daquilo que a Bíblia diz. Irmãos, essa nota aqui foi minha, eu que coloquei aqui no slide. Eu sou educador cristão. E quando eu vou conversar com alguém de Jesus, aquela pessoa já foi para a igreja, aquela pessoa às vezes até se batizou, e ela tem muitas ideias que não condiz com o que a Bíblia fala. Não é o que está escrito na Bíblia. Às vezes é uma coisa que ela ouviu de alguém, ouviu numa pregação na internet, ouviu algum irmão falando, ou algum pregador que não tem nem pastor, que é itinerante, que viaja pregando, chegou lá na igreja, pregou, aquela irmã ouviu e falou, não, isso é uma verdade. E ela não soube separar aquilo que o homem disse daquilo que a Bíblia fala. Então existe uma diferença muito grande. E quando eu vou conversar com algumas pessoas, ela fala, não, mas eu ouvi falar que é assim, a Bíblia fala sobre isso. Não, a Bíblia não fala sobre isso. Onde está escrito?
aí vai lá. Então, o trabalho do educador cristão, e se você é professor de escola bíblica, você que é pastor, você vai concordar comigo que tem coisas que no meio cristão, no meio evangélico, nós precisamos trabalhar de novo. É reinterpretar, é dar um novo sentido. Porque muitas vezes as pessoas já estão com uma mentalidade fechada sobre o assunto. Uma mentalidade já que elas, e não é do que ela pesquisou. Ela não fala assim: olha, irmão, eu pesquisei, eu estudei, eu busquei, e eu tenho entendimento dessa doutrina aqui. Aí você tem argumentos bons: irmão, cadê o texto? Olha, o texto é esse, no livro tal, assim está escrito, tem um autor que comentou sobre isso, tal, e vai. Tudo bem, se a pessoa faz isso, tudo bem. Agora, se a pessoa fala: não, é porque eu ouvi alguém pregar. E eu já lidei com pessoas, presbíteros da minha denominação, pessoas antigas da igreja, falando coisas que não estão na Bíblia. É questão de interpretação. Eu falo isso da minha própria denominação. Presbíteros antigos, pessoas mais de idade, que estão na igreja há muito tempo, que não tiveram a preocupação de pesquisar, de estudar, de buscar, mas foi algo que eles ouviram. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Estava na escola pública dominical e um presbítero dando aula falou assim: irmão, porque a letra mata, mas o espírito dá vida. Então a gente não pode ficar estudando muito. E eu, como soldado da educação, falei: irmão, me perdoa, mas a letra que está dizendo aqui no texto não é o estudo sistemático da Bíblia. Não, irmão, é assim: a gente não pode ficar estudando muito, senão a gente vai ficar doido e vai desviar. Eu ouvi isso. Eu falei: irmão, com todo carinho e respeito, a Bíblia fala da lei. Pode procurar lá o texto, vê nos versículos acima. Olha o contexto da palavra. O que está dizendo lá? Que a lei mata. Qual que é o sentido da lei? Qual que é o propósito da lei? Ela mata, a lei mata. Se não tiver lei de trânsito, você vai ser punido por ela? Você passa numa rua que não tem semáforo, você vai ser multado porque você passou nele? Não. Mas se tem um semáforo, tem uma lei. Se você transgride a lei, você passa pelo sinal vermelho, você não vai ser punido com uma multa? Sim ou não? Sim. Então a lei, ela serve para quê? Para punição. A letra mata, mas em contrapartida o Espírito dá vida. Está contrastando entre a graça e a lei. Simples. Então a pessoa pega o texto, ela interpreta do jeito que ela quer, aquilo que ela entendeu, e não o que o texto está dizendo. Ok? Então, se você é uma pessoa curiosa, estudiosa, que busca a palavra, continue. Não vá por aquilo que os outros falaram. Não baseie a sua fé, a sua doutrina por aquilo que você escutou das pessoas. Examine a Bíblia. Depois a gente vai ver um grupo aqui da Bíblia que fazia exatamente isso. Pode passar. Passou? Tá. Primeiro ponto, então. A palavra de Deus como base para a vida e para o ministério. Jesus é a igreja primitiva. Jesus é o nosso modelo, dedicado ao estudo, ao ensino da palavra, e insistia que os seus discípulos fizessem o mesmo. Nós temos algumas referências aqui: Mateus 28, 18, 20, João 5, 39, João 16, 13, João 16, 15. A igreja primitiva, à medida que crescia, dedicava-se cada vez mais aos ensinos veterotestamentários e combatendo as heresias. Atos 2, 42, 1 Timóteo 4, 13, Marcos 3, 14, Atos 6, 2 e Mateus 16, 16, 20. Vamos ler primeiro aqui Mateus 28, 18 ao 20, só para a gente testificar na Bíblia o que está escrito. Mateus 28, 18 até o 20. Obrigado para nós, levanta a mão. O irmão vai levar o microfone para você. Mateus 28, 18 até o 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito bem. A palavra discípulo, no grego, ele significa aluno. Discípulo
Então, literalmente, o conceito que nós temos, a ideia que nós temos do Evangelho de Jesus, é que Jesus ele não fundou uma igreja, ele não fundou uma religião, ele fundou uma escola. Por quê? Jesus era chamado de quê pelos seus discípulos? Mestre, Rabi. Ele estava combatendo ou fazendo linha de frente com os principais da sinagoga, que também eram mestres e tinham os seus alunos, os seus discípulos. João Batista tinha os seus discípulos, e aí eles chegaram para João Batista e disseram: olha, nós queremos seguir Jesus, tudo bem? Eu quero matricular na escola de Jesus, quero pedir transferência. João Batista disse o quê? Pode ir. Então a ideia que nós temos é que Jesus ele não fundou uma igreja, uma religião, ele fundou uma escola. Tanto que discípulo significa aluno. Ele fala assim: olha, vai por todo mundo, façam alunos de todo mundo, toda nação, tribo, língua, ensinando a guardar os meus mandamentos. Quais mandamentos? Principalmente Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha. Principalmente. E as demais ensinamentos que Jesus foi falando a respeito do reino de Deus, as parábolas, ensinando, explicando o que é. Ok? Então nós temos essa ideia. Jesus ele fundou uma escola. E a veia principal da igreja, o objetivo principal da igreja é ensinar a palavra de Deus. Ela deve ter esse viés dentro do seu coração. A missão da igreja é ensinar a palavra de Deus. Fazer discípulos ensinando a guardar todas essas coisas. Ok? Vamos ler agora Atos 2:42. Jesus então, ele falava a respeito da palavra, ele ensinava para os seus discípulos e também a igreja primitiva, quando ela ia crescendo, ela se dedicava cada vez mais aos ensinamentos. Atos 2:42. Quem encontrou pode ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. O Novo Testamento, ele não teve a intenção de ser um testamento, uma Bíblia. Não foi essa a intenção que ela foi escrita. O Novo Testamento ele foi escrito com o propósito de que Jesus estava demorando para voltar, e aí então foi necessário que eles escrevessem o Evangelho para a próxima geração. Tanto que o primeiro livro, que foi Tessalonicenses, foi escrito por volta de 64 depois de Cristo. Então, do primeiro ano de Cristo até o ano 64, eles faziam isso de forma oral, eles falavam, eles pregavam nas sinagogas. Depois que isso aconteceu, João Marcos foi o primeiro a escrever o Evangelho, a fim de colocar tudo que Jesus ensinou, já esperando a próxima geração. Então Marcos escreveu primeiro. Mateus e Lucas, Mateus principalmente, pega o livro de Marcos e ele coloca para os judeus. Ele faz a gente fala que ele fez uma cópia, né? A partir daquilo que Marcos colocou, então Mateus escreve com destino endereçado para os judeus. Depois Lucas ele vem fazendo uma pesquisa, encomendada por Teófilo, então ele vai pesquisando, analisando, principalmente os milagres que Jesus fez, por ser médico, enfim. Ele então começa a trazer os relatos, tanto que você vai ver o livro de Lucas como um documento, ele é mais documentadinho, né? E João ele é diferente. João é um livro que já começa provando a divindade de Jesus. Ele começa no princípio era o verbo, né? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, então a proposta é diferente. Nesse primeiro período, eles tiveram que combater muitas heresias. Se você vê o livro de Coríntios, livro de Gálatas principalmente, Paulo, a preocupação, o desgaste de Paulo era trabalhar as heresias que ia vir brotando no meio da igreja. Então, os nicolaítas, o pessoal começou não é assim que Jesus falou, mas não é bem assim, né? Acrescenta alguma coisa, coloca outra coisa e começa a ir mais daquilo que eles estavam falando do que realmente aquilo que Jesus tinha falado. Então Paulo, se você ver, ele começa a fazer uma pregação combatendo a heresia. E também Pedro e
e João, eles fazem uma mensagem mais veterotestamentária. O que é isso? Ele começa a pregar o Novo Testamento a partir do Velho, né? O primeiro sermão de Pedro foi o quê? Olha, aconteceu aqui hoje aquilo que está escrito em Joel, que nos últimos dias Deus derramou do seu Espírito sobre toda a carne. Então ele pega o que está no Antigo Testamento e coloca no Novo. Hebreus a mesma coisa. Olha, lembra lá que antigamente tinha sacerdote? Então, Cristo é o sacerdote. Lembra que tinha o templo? Então, Cristo é o templo. Lembra que tinha os anjos que serviam? Então, Jesus é o maior dos anjos. Lembra lá que tinha Moisés e a lei? Jesus é maior que Moisés e a lei. Então, todo o Novo Testamento ele vai baseando, encaixando nisso. Graças a Deus. Hoje, 2000 anos depois, nós temos um documento daquilo que é correto e aquilo que não é correto. Então, a Bíblia ensina qual caminho nós devemos seguir, de forma mais limpa possível. Nós não precisamos inventar mais nada. Não precisamos de outro evangelho, de uma revelação nova. A revelação está fechada. O que nós precisamos fazer agora? Reproduzir o que está escrito. Aprender o que está escrito. Então, tanto a igreja primitiva como Jesus, eles tinham como base no seu ministério a palavra de Deus. Vamos correr? Eu vou correr aqui com os textos bíblicos para a gente poder ganhar tempo. Como é a primeira aula, a gente não tem noção de tempo ainda, né? Cadê o pastor Renato? A gente está meio perdido no tempo. Beleza. Então vamos lá. Letra B. Os líderes devem ser devotados às Escrituras. É essencial que nos dediquemos a ler, ouvir, estudar e obedecer as Escrituras em nossa vida. Êxodo 7:10, nós já lemos esse texto. A palavra de Deus é comparada a um alimento que é oferecido aos crentes em fases. Primeiro, leite puro ao recém-nascido, convertido. 1 Pedro 2:2. Vamos ler esse texto, é interessante. 1 Pedro 2:2. Não, na verdade é a primeira. Na revista está errado. Tá? Quando eu fui revisar o material, eu vi que estava errado, eu coloquei a 1 Pedro 2:22. 1 Pedro 2:2. Pode ler. Pedro 2:2. Isso. E muitos seguiram as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Vai matar no primeiro Pedro ou segundo Pedro? É na perdão. primeira. É que na revista é a segunda Pedro mesmo, mas é primeiro. 1 Pedro 2:2, isso. Eleitos segundo a paciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Vai matar em 1 Pedro 2:2? 2:2. Dá uma conferida. Desejar as tuas Isso. Acho que na Bíblia está escrito errado. Será, meu Deus do céu? 1 Pedro 2. Versículo 2. É raro acontecer, mas pode se lembrar. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ótimo. Olha que chique. Está aqui. Bom, então, quando nós convertemos a Jesus, né, lá atrás, quem tem 1 ano de crente? Deixa eu ver, 1 ano de crente. Ninguém? 2 anos de crente. 3 anos. Ninguém? 4 anos? 4 anos? 5 anos? 6 anos? 7 anos? 8 anos? 9 anos? 10 anos? Gente, vocês são tudo velhos, sim? 11 anos? Quem tem mais de 15 anos? Mais de 15 anos? Eu. Que beleza. Não, vamos parar por aqui. 15 anos.
glória a Deus por isso. Então nós temos aqui crentes maduros. Lembra lá atrás, 15 anos atrás, quando você começou na fé? Qualquer pregação te encantava, né? Eu estou com uma família nova lá na igreja. Irmão, qualquer mensagem é boa. Pastor, que maravilha! Nunca tinha visto desse jeito a Bíblia. Que palavra maravilhosa! Não é nada. Às vezes eu até preguei essa mensagem 2, 3 vezes. Mas é diferente, é um leite, sabe? É um alimento mais líquido, digamos assim. Só que tem um momento que a gente tem que deixar ele. Aí nós temos que fazer o quê? Procurar um alimento mais sólido. Vamos ler lá, tem um texto? Hebreus 5, 12 a 14. Hebreus. Agora eu vou ver se você tem 15 anos de crente mesmo. Acha Hebreus aí. Hebreus 5, 12 a 14. Obrigado. Bebendo muita água. Tranquilo. Pode ler. Pois, com efeito, quando desvies ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares do oráculo de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Até o 14, pode ler. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ótimo. Olha que interessante. Obrigado. Olha que interessante. O alimento, o leite racional que o bebê deseja para o recém-nascido é ótimo. Mas chega um certo ponto que ele cresce e aquilo não vai fazer mais efeito para ele. Chega um ponto que você não satisfaz mais com uma mensagem rasa. Concorda comigo? O que você precisa fazer? Ir atrás de um alimento mais sólido. É quando nós começamos a questionar o pastor de uma forma carinhosa, né? Pastor, não estou entendendo essa parte aqui. Pastor, o que quer dizer, gente? Então você começa já a querer uma coisa mais sólida. Não sei se já aconteceu com você. De repente o pastor chama um presbítero, um pastor para pregar, e ele não prega igual ao seu pastor, mas ele é esforçado, ele prega um alimento mais, digamos assim, mais light, mais raso. E você fala, o irmão pregou bem, mas não foi aquela coisa, né? Parece que não teve um peso, um sustento forte, né? Esse daqui é para aqueles que estão mais alimentados. E qual que é o desafio do autor aos Hebreus aqui? Fala, olha, vocês deveriam estar comendo já alimento sólido, mas vocês ainda querem o leite. Eu preciso explicar para vocês as coisas elementares, as coisas fundamentais da salvação. Vocês já tinham que ter passado dessa fase. Vocês tinham que estar comendo alimento sólido. Então o autor vai combater isso. O alimento leite é bom? É bom. O alimento é leite. É bom. Mas chega uma hora que precisa procurar um pouco mais. Depois que você já quer se aprofundar um pouco mais, você participa de um estudo bíblico como esse, de um curso de capacitação. Você vai num seminário bíblico, você frequenta as escolas bíblicas, um alimento mais sólido. Aí vem a terceira fase. Qual que é a terceira fase? Eu fiz questão de colocar isso aqui, ó. Devemos tomar cuidado com o fast food espiritual. O que é um fast food? Comida rápida e pronta, né? Você está com fome, você vai lá no McDonald's, você paga aqui e tira ali. Não é assim? É rápido. E aí você come aquilo. Mas o McDonald's faz bem para a saúde ou não? O que vocês acham? Não. É um alimento saudável? Não. Ele te sacia na hora, mas não vai fazer bem. Assim também, irmãos, é o estudo bíblico raso. Fast food. Professor, o que é o alimento fast food? Sabe o que é? É quando você se contenta em assistir pregação pronta no YouTube. Quando você lê o devocional, e só lê o devocional pronto. Sabe aquele devocional pronto que você compra? Pão diário, café com Deus Pai? E aí você lê aquilo e
Já fiz o meu devocional com Deus. Isso é bom, mas é alimento rápido. Um devocional que dura 5 minutos não é devocional. Muito rápido, né? Uma comida rápida, pronta, já cumpri minha obrigação com Deus. É aquela oração: Deus abençoe meu dia, abençoe minha vida, abençoe minha família, amém. E vai trabalhar. Não se contente com uma palavra fast food. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu queria saber assim, na minha mente, porque eu já ouvi falar assim, por que tem certas igrejas que a gente ouve falar que a palavra ela é bem mais forte, forte assim, o estudo é mais do que certas outras igrejas? Irmã, eu não vou falar das igrejas, de um modo geral, generalizando, mas uma coisa que é bem maduro da gente perceber é que cada pastor tem a sua vocação e cada igreja tem a sua característica, e está tudo bem. Deus, ele trabalha na multiforme graça. Então tem igreja que é mais evangelística do que a outra, tem igreja que tem mais estudo bíblico que a outra, tem igreja que você vai ter um pastor que é pastorzão de verdade, que sabe apacentar o rebanho. Então cada igreja ela tem uma característica. Se você olhar em Apocalipse, por exemplo, você vai ver 7 igrejas totalmente diferentes uma da outra. Todas elas são boas? Sim. Todas elas têm os seus defeitos? Sim. Então, se a gente parar para comparar, uma igreja sempre vai ser diferente da outra. Mas cada uma foi chamada por Deus, foi agraciada por Deus e tem uma vocação e um dom por Deus. Então, sim, mas está tudo bem. Entendeu? Eu vejo assim. Eu vejo igrejas, desde o meu ministério mesmo, tem igrejas que são diferentes uma da outra. Tem uma que é mais forte no ensino, dentro do meu ministério. Por quê? Porque a vocação daquele pastor ser do ensino. Mas o que nós estamos aprendendo aqui hoje, a palavra, ela é a base de tudo na nossa vida. Por exemplo, o líder, ele tem que estar à frente disso tudo. Ter o conhecimento que nós ouvimos aqui, aprender muita coisa e a comunhão com a palavra. Mas se ele tem tudo isso e passa na igreja, fica uma igreja, as pessoas que estão nela ficam mais com sabedoria, discernimento, entende mais, sabe o que é o certo e o errado. É nessa parte sim que eu gostaria que você me explicasse. A igreja fica mais madura. Isso. Fica mais forte. Mas, aí eu vou falar para a irmã, reforçar o que eu falei. Talvez não seja característica daquele pastor ser um mestre. Mas a irmã tem liberdade para estudar em outros ministérios. Por exemplo, aqui, por exemplo, temos uma escola de líderes. Entendeu? Então, tudo bem. Então, nós podemos usar a qualidade, por exemplo, da Igreja Batista, o tempo, o recurso, para a gente se aperfeiçoar. Eu sou da Igreja Avivamento Bíblico. Eu já fiz curso da Batista, já fiz curso da Assembleia de Deus, já fiz curso da Metodista, já fiz curso secular, porque eu quero aprender. Aí o que eu faço com esse aprendizado? Eu levo para a minha igreja, aonde Deus me plantou, aonde Deus me chamou e aonde eu estou lá para exercer o ministério. Eu já ouvi muito do tipo assim: na minha igreja não tem isso, então eu vou para outra. Já parou para prestar atenção? Talvez Deus tenha te chamado para levar isso que não tem na sua igreja para lá. Eu sou um dos poucos mestres que tem no meu ministério, dos poucos. O Ministério do Avivamento Bíblico, se você pegar a história dela, ela é composta por pastores evangelistas. Tem muito. Pastor que saiu de São Paulo, veio abrir igreja, não conhecia ninguém, de repente tem uma tenda com 100, 150 pessoas e foi abrir no campo, foi construir igreja. Foi. Nós temos várias igrejas. Só que pastor mestre está levantando uma nova geração agora. Entendeu? Então, não tinha. O que eu fiz? Aprendi, busquei para ajudar e ser usado como ferramenta na igreja. Tanto que eu tenho 34 anos, sou um dos mais novos do seminário, eu dou aula para pastores que estão se formando, para pessoas que estão se formando no curso. Entendeu? Eu não usei esse argumento para sair da minha igreja. Então aqui não tem, eu vou sair. Não, eu usei esse argumento ao contrário, então eu vou trazer. E o pessoal aceita, o pessoal vê com bons olhos, o pessoal acredita em mim, investe em mim. Entendeu? Então, se não tem, talvez Deus tenha te chamado para levar.
Amém? Fui claro? Em relação, você falou que todas as igrejas têm uma vocação e... Calma, gente, primeira aula. Não foi isso? Foi. Todas as igrejas têm uma vocação e tudo bem, porque cada uma trabalha de uma certa forma para Deus. Mas e em relação a igrejas que são lideradas por falsos profetas? Ora, irmão, a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Talvez o que eu vou dizer aqui para os irmãos, talvez escandalize a maioria dos irmãos. Mas eu vou dizer uma coisa assim. Alguém aqui é da igreja católica? Tá, eu vim da igreja católica. Sabe o que aconteceu comigo? Eu li a Bíblia, eu estudava, fiz catequese, fiz crisma. Eu buscava a Bíblia, eu lia a Bíblia. Chegou um ponto que eu amadureci lá dentro, aprendendo com eles. Quando eu comecei a ver que tinha um certo tipo de incoerência, eu saí. Entendeu? Então, assim, se a gente está diante de uma situação e nós amadurecemos, Deus nos tira. Eu conheço também pessoas que saíram de lá porque foram resgatadas por Deus. Eu acredito que a salvação ela é ofertada para todos. Inclusive pessoas dentro da igreja católica que são fervorosos, católicos fervorosos, eles serão salvos. Mesmo estando lá junto com o padre, aprendendo com o padre, orando. Por quê? Porque Deus ele leva em conta a ignorância. E ele está sendo ensinado daquela forma. Eu conheço uma pessoa que ela é católica, ela é fervorosa, ela lê a Bíblia. Ela lê muita Bíblia. Ela comprou estudo bíblico para ler. Ela tem mais discernimento espiritual do que uma outra pessoa que vai numa igreja evangélica. Discernimento espiritual. Essa pessoa trabalha com a esposa. Minha esposa me conta o que acontece. E ali numa situação, batalha espiritual, a irmã católica teve mais discernimento do que a outra irmã que é crente. O que vai acontecer daqui a um tempo? Essa irmã católica vai analisar que algumas coisas não condizem, aí ela vai sair. Eu falo isso porque a minha tese, no meu bacharel em teologia, ela foi sobre os desigrejados. Certo. E os desigrejados, talvez falta muito entendimento a respeito disso, que a maioria dos religiosos pensam que eles se decepcionaram com Deus, mas na verdade eles continuam acreditando em Jesus, mas não na religião. Então, eu não vejo assim que todas as igrejas, de certa forma, contribuem para o bem daqueles que foram chamados por Deus. Mas ainda tem 7 mil que não se dobraram. Lembra Elias falando? Não entendi, desculpa. Lembra que Elias falou: olha, Senhor, só eu sobrevivi, só eu sou zeloso pela tua palavra. O que Deus falou para Elias? Ainda tem 7 mil que não se dobraram. Então talvez o irmão fale assim: eles estão decepcionados com as igrejas ruins. Tá, mas e as boas? Mas o problema é a idolatria. E a igreja católica é idólatra. Ela tem como principal de lá não é Jesus, é Maria. E a Bíblia diz sobre a idolatria, que os idólatras não entram no reino de Deus, não é assim? Ficam fora os cães, os feiticeiros idolatras, os que se prostituem, os que amam e cometem a mentira. Então quer dizer que a igreja católica não fosse idólatra, eu não dizia nada, mas se ela é idólatra e a pessoa lá vai ter a salvação por ignorância, então assim deixa o pessoal, não precisa ir atrás de ninguém, porque deixa eles ignorantes, que assim salva tudo. Qual é o nome do irmão? Hein? Qual é o nome do senhor? É Pedro. Irmão Pedro. Tem pessoas dentro da igreja católica que não aceitam imagens. Não aceitam.
não acende vela, não adoram, eles estão lá buscando Jesus. Isso porque eu conheço. Eu fui católico, é como se diz, católico apostólico romano. Fui da igreja, era praticante da igreja católica e nunca vi ninguém não aceitar a idolatria. Se pela casa a pessoa dissesse que era errado adorar uma imagem, podia ser excomungado. Então tinha que aceitar. Não é a prática e fé de lá, é aceitar as imagens, é aceitar Maria como a intercessora. Ora, quando a Bíblia diz que só há um intercessor, que é Jesus Cristo, homem, então como é que pode Maria ser intercessora de... Aí, veja, tem das rezas da Igreja Católica, tem a Salve Rainha. Isso daí a gente vê no Antigo Testamento, que amassa, o outro pega os gravetos, o outro assa o pão para a rainha do céu. E por causa disso daí, o castigo foi muito grande. Então, a prática da Igreja Católica não é Jesus Cristo, a base deles é Maria. E se é Maria, não pode ser salvo uma pessoa que acredita que tem outro intercessor sem ser Jesus. Agora, eu só quero pedir desculpa para o senhor, que eu não quero discutir com o senhor, não. Eu só como o senhor está falando com base da Igreja Católica do que o senhor viu. E eu pela Igreja Católica do que vi. O meu padrinho de Crisma era o arcebispo de Manaus. Lá ele é da mesma cidade que eu sou, lá em Pernambuco. Houve um congresso, padre que não sei de onde saía tanto, bispo, arcebispo, cardeal, etc. E esse que era padrinho de Crisma, ele chegou a outro posto que pode ficar antes do Papa, né? Quer dizer, se ele não adoece de uma grave, talvez tivesse ido para Roma. Mas os ensinamentos da Igreja Católica sempre é voltado para Maria. Irmão Pedro, eu concordo com o senhor em número, gênero e grau. Nós concordamos. Concordo com o senhor. Porém, isso que o senhor está falando foi há quanto tempo atrás? Mais ou menos. Faz uns aninhos. É? Faz uns aninhos. Faz uns aninhos. Hoje existe um movimento muito grande, e eu vou reforçar de novo o que eu falei. Essas pessoas que estão lá dentro e buscam a Deus, encontram e saem. Aconteceu comigo. Entendeu? Agora, veja como esse assunto é profundo, irmão Pedro. Olha como é profundo. E ele não faz parte da apostila. Mas eu vou dar aqui aonde responder para o senhor. Olha como que é profundo. A Igreja Católica, ela foi batizada por Constantino. Depois vocês procuram aí o ano, que eu não lembro agora de cabeça. 1350. Hã? 1350. Que ano que aconteceu a reforma? A reforma, 1500? 1350. Hã? Não, Constantino. Constantino foi 1350? Não, Constantino foi 350. 350. Então Constantino colocou a religião oficial como a Igreja Apostólica Romana do Império, em 350. De 350 até 1500, que durou a reforma, todo esse povo foi perdido. Deus não salvou durante esse tempo. Vejam como é uma coisa bem profunda. Entende, irmão? Mas não, vamos tomar um café. Eu vou tomar um café com você. É assim. Muitos. Vamos dizer que Deus está vendo o coração, né? E não quem está. Deus não era
pontos. Irmão, eu não vou falar para vocês quem Deus salva e quem não salva. Eu posso ter um norte aqui pela palavra de Deus. Claro que o irmão falou, ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, ficaram. Mas eu não conheço o coração de ninguém aqui. Tem crente que está na igreja, é pastor, que não vai ser salvo. Quem vê isso? Deus. Amém? Irmãos, deixa eu correr aqui, que tem 18 minutos para encerrar a nossa aula aqui, tá? Isso. Letra C. Os líderes devem compreender as Escrituras e fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus é uma lâmpada para o nosso caminho, que nos ajuda a compreender a vontade de Deus de uma forma mais profunda. Como que eu conheço a Deus? Examinando as Escrituras. Lembre a palavra de Deus. Os líderes devem alinhar a sua vida com a palavra de Deus. Quando alinhamos nossas vidas de acordo com a palavra de Deus e permanecemos firmes nessa verdade, temos tudo que a palavra de Deus nos promete e temos sustento em nossa vida diária. Quem é alimentado aqui pela palavra de Deus? Teve um dia assim que você leu a Bíblia e você examinou e você buscou, você procurou, você falou: meu Deus, que palavra! Como que... Eu estou tendo o privilégio de ter meu sogro em casa esses dias. Ele machucou o pé, ele veio passar uns 15 dias com a gente. Ele é presbítero da igreja, gosta muito de Bíblia. Então todo dia à tarde eu sento lá para estudar. Eu estou estudando um tema bem polêmico, bem difícil, irmãos, tem muita tensão, é escatologia. Inclusive eu estou preparando o material para mim poder entrar no mestrado de teologia e eu vou usar esse tema. Então eu estou estudando muito. E eu sento lá na mesa com ele e a gente se debruça a tarde toda, lendo a Bíblia, vendo comentário, analisando o texto e fazendo referências. Irmãos, aquilo ali para mim é maravilhoso. É maravilhoso. Volta a falar como ele estava falando do McDonald's, né? Não se contente com palavras rápidas. Devocional não se faz lendo 3 ou 4 versículos, orando e vai embora trabalhar. Não, irmãos. É pesquisando, é estudando, é vendo referência. Hoje eu vou estudar o livro de Gálatas. Capítulo 1, você leu, mas não é só ler. Ler é você ver uma referência. Deixa eu ver o que está dizendo. Vai lá para a referência e vê o que está dizendo. Entendi. Aí você volta para lá de novo e começa a analisar os textos. Embaixo tem um livro de estudo, você vê o comentário e vai ruminando, trabalhando. A tal ponto que você vai trabalhar, você vai fazer uma coisa que fica na sua cabeça, martelando aquela palavra na sua cabeça, martelando, você pesquisando, você estudando. Como vimos nesse primeiro bloco, a palavra de Deus é o alicerce, a base fundamental de todo o ministério comprometido com o povo do Senhor. E assim como Jesus, os apóstolos e a igreja primitiva tinham essa prioridade, devemos também ter esse compromisso, sermos fiéis à palavra da verdade, combatendo heresias e doutrinas de homens, ensinando a todos a sã doutrina. Vamos ler esse texto de Timóteo? Eu gosto muito de Timóteo porque Timóteo também foi um jovem pastor e eu me identifico com ele. Paulo dava muito ensinamento para Timóteo e sempre que eu posso eu recorro a ele. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 a 5. 1 Timóteo 4, 2 a 5. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem a plenitude da verdade. Muito bem. Até o 5, irmão. Vamos até o 5? Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusado. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, veja, tem pessoas que trazem esses demônios, né? Hipocrisia, fala mentira, tem a mente cauterizada pela própria consciência, ou seja,
faz aquilo que ela quer, aquilo que está na cabeça dela. Algumas pessoas vão dizer, dando ouvidos a fábulas, né? Historinha. Mas não é o que a Bíblia fala, não é o que a palavra de Deus ensina. Então todo líder deve ter alinhado a palavra de Deus. 2. Por que as Escrituras são importantes na vida dos líderes? Primeiro, as Escrituras têm o poder de transformar a nossa vida. Quem foi transformado aqui pela palavra de Deus? Fomos transformados pela palavra de Deus? Amém. E ainda estamos, né, irmãos? E ainda estamos sendo transformados. De glória em glória, palavra por palavra, até chegarmos à estatura de varão perfeito, né? Crentes maduros. Tem coisa, irmãos, que a gente vê hoje na igreja ou de algum irmão que a gente olha e fala, quando era lá atrás eu fazia isso também. Então a gente começa a ter essa vida transformada, mais paciência, mais calma. Deus nos deu a sua palavra com um propósito especial. É necessário que permitimos ser moldados por ela, a fim de sermos aperfeiçoados na boa obra. Quero ler com vocês Efésios 4, 11 e 16. Texto de Efésios 4, 11 até o 16. Quem encontrou pode ler. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeita à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Amém. Até 16. Deus abençoe. Então nós entendemos que nós vamos crescendo até a medida de varão perfeito, até a estatura da plenitude de Cristo. E ele faz o alerta para que nós não sejamos mais como meninos, levados em qualquer vento de doutrina, né? O que é o menino? Você fala assim, vamos ali comprar um doce comigo. Ele não vai. Eu tenho um menino que chama Miguel. Miguel tem 5 anos de idade. Se ele estiver no parque e você fala assim, menino, vamos ali comprar um doce para você, ele vai. Por quê? Você pega na mão dele, você leva onde ele quiser. Onde você quiser, você leva a criança. É um menino, né? Inconstante, levado por qualquer vento. Mas chega um momento que ele já é um adulto, maduro. Fala para algum adulto, vamos ali que eu vou comprar um pirulito para você, um doce. O adulto vai? Não. Isso daí não me pega, né? Então chega um certo ponto, nós estamos maduros na palavra, a ponto de falar, não, isso daqui não me pega não, meu amigo. Isso daqui não é o que a Bíblia fala, não. Amém? B. Para a guerra e vitória espiritual. No texto áureo sobre a batalha espiritual, Efésios capítulo 6, nós vemos que a palavra de Deus é comparada com uma espada. Por que comparada com a espada? Para atacar o inimigo. A espada usa para ataque, defesa e ataque. Defesa e ataque. Por que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é considerada uma espada? Porque é ela que nós atacamos as heresias. Tem uma heresia que está se levantando no meio das igrejas. Inclusive, eu fiz um convite para um pastor amigo meu, doutor, para ele ministrar sobre isso. Heresias contemporâneas. Coisas tão sutis, tem aparência do bem, parece que é de Deus, parece que é cristão, mas não é.
tem uma raiz profunda, um propósito totalmente distorcido da palavra de Deus. É uma teologia contemporânea, algo progressista, é bem perigoso. E para quem ouve, para quem vai na igreja e ouve, aquilo ali é maravilhoso, mas é extremamente nocivo quando a palavra de Deus fere a palavra de Deus. E eles estão em tal ponto, que eles estão até fazendo novas traduções da Bíblia, tirando algumas palavras, que no caso deles são ofensivas. A igreja precisa estar em alerta. Conhecer a palavra de Deus não é mais, irmãos, algo bonito. Eu vou falar bem, eu vou conhecer bastante a Bíblia. Quando eu for pregar, eu falo umas palavras difíceis, as pessoas... Não. Para que você tenha fundamento e base, para quando alguém falar alguma coisa que está fora do padrão da Bíblia, você rejeita. É isso que Paulo está dizendo aqui em Efésios. Amém? Combatendo, atacando. Letra C, ame a palavra de Deus de todo o seu coração. O Salmo 119, ele é inteiro só o amor do salmista pela palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Todo o Salmo 119 é uma declaração de amor à palavra de Deus. Letra D, somos mordomos da palavra de Deus, somos dispenseiros da graça de Deus. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Quem é o autor da Bíblia? Deus. O que nós devemos fazer a respeito dessa verdade, dessa Bíblia? Nós devemos ser bons administradores, zelosos. O nosso cuidado, o nosso zelo pela palavra não é para a gente se vangloriar, porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Então nós devemos ter o cuidado minucioso de dizer, olha, está escrito assim. Temos que ser mordomos. Temos que ser mordomos de Cristo, mordomos da palavra. O mordomo não é dono da palavra. O mordomo não é dono do estabelecimento, das coisas do dono. Ele não é dono. Ele só administra. E como nós devemos fazer isso em relação à palavra de Deus? Devemos ser fiéis, zelosos, examinar a Escritura, buscar na palavra de Deus aquilo que Ele está dizendo. O que Deus está dizendo? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia, ela fala. A Bíblia não é algo que foi escrita para ninguém entender. Pelo contrário, é um livro para que todos entendam. Tanto que a língua original da Bíblia é o grego koiné. O grego koiné é o que? É uma linguagem de mercado que eles falavam, uma linguagem de porto, uma linguagem muito simples. Se você pega, por exemplo, o escrito de Platão e o escrito de Jesus Cristo, você vê que Platão escreve para a linha acadêmica. É totalmente difícil de entender Platão. Penso, logo existo, né? A escola da retórica, se você olha a estrutura filosófica, ela é complexa. Se você olha o Evangelho, irmãos, é totalmente lindo. E você vê que ela contrasta. Deus é luz e nele não há escuridão. Ele faz contraste do que é bom e que é ruim. É algo muito pedagógico. O grego koiné é pedagógico. Deus é luz e nele não há trevas ou não há escuridão. Terceiro ponto, aplicando a palavra de Deus diariamente na vida dos líderes. Primeiro, permita que as Escrituras transformem a sua vida. Não devemos ler ou estudar a Bíblia apenas para aumentar o nosso conhecimento. Ela deve criar raízes profundas em nosso coração, e isso acontece quando ouvimos e obedecemos os ensinamentos da palavra. Mateus 13, de 1 a 9, Mateus 18, 23, 1 Pedro 1, 23, 25, Hebreus 4, 12, Jeremias 23, 29, Colossenses 2, 6 e 7. Deus me deu um dom na vocação. Qual é? Ser mestre. Esse dom e essa vocação é para minha autopromoção? É para me vangloriar nisso que Deus me deu? Não. Uma árvore, ela consome o próprio fruto? De forma alguma. Antes, ela dispõe daqueles que estão à sua volta. Então, se Deus me deu esse dom, e esse dom frutificou,
significa que eu estou aqui para servir aqueles que estão à minha volta. Então, se eu sou mestre, eu devo participar da maturidade da minha igreja, explicando os textos difíceis. Deus me deu uma vocação, um dom para mim facilitar a sua vida como crente. Tem pessoas que Deus deu o dom de ser pastor. Sabe aquela pessoa que... Irmão, falta 3 minutos aqui ainda, irmão. Hã? O primeiro, o segundo é o último. Ah, é? Ah, então tá. Desculpa, eu não sabia. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro. Então, beleza. Ó, tenho 3 minutos e 25. Eu não sabia. Na minha igreja não tem essas coisas que eu acho não, meu pastor. Muito chique, gostei. Vamos lá. Estava dizendo que tem pessoas que Deus deu o dom de ser pastor. E é um pastorzão. Não é? Tem pessoa que em vez de estudar, pesquisar grego, aramaico, essas coisas, ele está visitando gente, irmão. Está orando pelas pessoas, está visitando, tomando café com as pessoas. É um pastorzão. Tem pessoa que é evangelista. Ele sai na rua, sai tratando o pessoal. Não, você vai para a igreja agora. Não, mas você vai para a igreja. Você vai arrastando a pessoa. Deus deu um dom para cada um. E esse dom não é para me vangloriar. É para deixar a serviço do reino de Deus. Amém? Se você conhece a Bíblia, é para que os outros possam desfrutar do dom que Deus te deu. Amém? A Escritura nos santifica e nutre a nossa vida espiritual. A verdade da palavra de Deus atua como uma luz que revela as áreas fracas da nossa fé e as práticas pecaminosas escondidas na nossa mente, obscura e corrompida. Essa obra santificadora do Espírito Santo só acontece quando ouvimos, estudamos e obedecemos a palavra de Deus. 2 Pedro 2, 1 a 2. Tinha coisa que antigamente eu achava que era um absurdo. E aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a trabalhar o tema e eu vi que era algo que é diferente daquilo que eu pensava. Ninguém nasce pronto, ninguém vem para a igreja pronto. Isso há 17 anos, irmãos, que eu fui ver agora. Agora eu vejo o texto bíblico com outra lente. E muitas vezes as pessoas falavam para mim lá atrás. Eu lembro de um irmão que falava para mim: não, Elivelto, não é assim, é assim. Eu falo: não, irmão, não é isso não. É assim, assim, assim. Mas, irmão Elivelto, está escrito assim, assim, assim. Não, irmão, isso daí você está por fora. É assim, assim, assim. E os anos passaram, irmãos. Aí hoje eu falei: deixa eu ver esse tema aqui de certinho. Aí a gente vai para lá, vem para cá, vai para cá. Rapaz, não é que o irmão estava certo e eu estava errado? Eu não tinha visto desse jeito. E realmente é o que mais aproxima da Bíblia. Então tem coisas, irmãos, que eu deixei para trás, porque eu insistia em caminhar na palavra de Deus, a buscar, a examinar. E está tudo bem. E o irmão teve paciência comigo, coitado. Teve paciência comigo. Examine aqueles que lideramos a lei e obedecer as Escrituras. O irmão da campainha. Neemias e os líderes da cidade sabiam que a lei de Deus precisava ser central em tudo que fizesse. Amém? Eu estou com medo de você tocar a campainha. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Tem mais material, tem mais texto aí na apostila de vocês. Pastor Renato, parabéns. Parabéns pelo material. Eu vou sonhar com vocês hoje, irmão. Parabéns pelo material, Pastor Renato. Material excelente, muita qualidade. E que Deus abençoe cada um de vocês. E eu tenho uma palavra final aqui. Vá até o final. Amém? Amém. Vá até o último dia do curso e ganhe seu certificado. Nisso, o nome de Jesus será glorificado através da sua vida. Não desanima não. Amém? Pastor Renato. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse primeiro momento, por esse tempo. Obrigado pela vida do teu servo. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a sua vida, sua casa, sua família, o
ministério que o Senhor tem colocado nas suas mãos e que ele tenha do Senhor sempre sabedoria vinda do alto para conduzir o teu povo segundo a tua vontade. Muito obrigado também pelo lanche que faremos agora, pela provisão que o Senhor nos tem dado. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Obrigado, pastor. 10 minutos, queridos. Obrigado. Os irmãos vão ouvir a campainha.